Fala, rubro-negro, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Leandro. Bom, eu te peço mais uma vez para se inscrever no canal, tocar lá no sininho, comentar. Faz o que você quiser aí. Bom, vamos lá. Sabadão de carnaval, jogão, Vasco e Flamengo, no Engenhão. Não foi bem um jogão, né? Mas foi um jogo. Foi, acho que foi mais. O primeiro tempo foi mais MMA do que futebol, né? Mas isso vamos deixar para depois. Vamos lá. Escalação do jogo, né? Vamos para a escalação, depois a gente comenta mais ou menos como foi a partida. Começando lá pelo Vasco, né? Tivemos aí no gol Léo Jardim. Aí lá atrás, na zaga, teve na lateral direita Paulo Henrique. Aí na dupla de zaga João e Lucas. Lucas Piton na lateral esquerda. Aí tivemos ali no meio, né? O Hugo, Jair e Matheus. Aí no ataque ele tivemos Coutinho, Vegete e Ryan. Agora no Flamengo. No Flamengo tivemos Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, Varela na lateral esquerda. Dupla de volantes, Pulgar e Gerson. Trio de meio atacante ali. Tivemos o Plata, e Arrascaeta e Luiz Araújo. E lá no ataque, como centroavante, Bruno Henrique. Vamos lá, para a substituição, né, dos jogadores, né? Jogadores substituídos. Vamos lá, foram o Alan no lugar de Luiz Araújo aos 71 minutos. Matheus Gonçalves no lugar de Arrascaeta aos 76 minutos. O Wallace Ian no lugar de Bruno Henrique aos 88 minutos. Ayrton Lucas no lugar de Gonzalo Plata aos 88 minutos. O Alan entrou, né? Fez um jogo, acho que foi tranquilo mais ou menos. Matheus Gonçalves também. Vamos lá para a estatística, né? Vamos lá, primeiro tempo. Primeiro tempo tivemos aí 33% de posse de bola para o Vasco, 67% de posse de bola para o Flamengo. Tentativas de gol: 5 do Vasco, 3 do Flamengo. Chutes no gol: 1 do Vasco, 0 do Flamengo. Chutes para fora: 3 do Vasco, 2 do Flamengo. Chutes bloqueados: 1 do Vasco e 1 do Flamengo. Escanteio: 1 do Vasco, 1 do Flamengo. Defesa do goleiro: 0 do Vasco, 1 do Flamengo. Impedimentos: 0 do Vasco, 0 do Flamengo. Faltas: 10 do Vasco, 3 do Flamengo. Cartões amarelos: 4 do Vasco, 2 do Flamengo. Agora, passes. O Vasco teve no primeiro tempo 79 passes, dos 79, 52 passes certos. Isso foi 66% do passe, né? O Flamengo teve 227 passes, dos 227, 199 passes certos. Isso é 88% do passe do Flamengo. Segundo tempo, vamos lá. Posse de bola, o Vasco teve 51 e o Flamengo 49%. Tentativas de gol, o Vasco teve 5, o Flamengo 11. Chutes no gol, 2 para o Vasco, 2 para o Flamengo. Chutes para fora, 2 do Vasco, 6 para o Flamengo. Chutes bloqueado, 1 do Vasco e 3 do Flamengo. Escanteio, 1 do Vasco e 4 do Flamengo. Defesas do goleiro: 1 do Vasco, 2 do Flamengo. Impedimento: 2 do Vasco, 0 do Flamengo. Faltas: 4 do Vasco, 3 do Flamengo. Cartões amarelos: 1 do Vasco, 0 do Flamengo. Passes: 183 passes do Vasco, 153 foram passes certos. Isso foi 84% de posse, né? De passes, né? O Flamengo foi 239 passes, 208 foram os passes certos. Isso foi 87% do passe, né? Agora para o total, né? O total foi, juntando os dois, né? Primeiro tempo e segundo tempo. Aí fizeram o somatório aqui, deu 42% de posse de bola do Vasco, 58% do Flamengo. No total, o Flamengo foi bem superior, né? Tanto no primeiro, somando com o segundo, o total deu
Segundo tempo, o Vasco, em termos de posse de bola, teve pouca coisa, uma diferença muito pouca. Foi um empate técnico, né? Então, tentativas de gol. O Vasco teve 10, Flamengo 14. Chutes no gol, 3 do Vasco, 2 do Flamengo. Chute para fora, 5 do Vasco, 8 do Flamengo. Chutes bloqueados, 2 do Vasco, 4 do Flamengo. Escanteio, 2 do Vasco, 5 do Flamengo. Defesa do goleiro, 1 do Vasco, 3 do Flamengo. Impedimentos, 2 do Vasco, 0 do Flamengo. Faltas, 14 do Vasco, 6 do Flamengo. Cartões amarelos, 5 do Vasco, 2 do Flamengo. Passes, o Vasco teve 262 passes, 205 foram passes certos, isso é o 78% dos passes. O Flamengo teve 466 passes, 407 foram passes certos, isso é 87% dos passes. Bom, a gente pode ver, né, que no primeiro tempo o Vasco iniciou a partida pressionando muito o time do Flamengo. Mas eu vi que foi muita porradaria, né, para cima do Flamengo. Ele bateu muito, desde o primeiro minuto de jogo. Não precisava de tanta violência em cima de um jogo desse. Eu sei, sim, não é fácil, né, mas pelo que eu vejo, eu sei como conseguir uma vitória em cima do Flamengo. Não é fácil? Não é fácil. É difícil? Muito difícil, mas dá para vencer. Agora, bloquear o time do Flamengo, isso daí todo mundo está cansado de saber como que se faz. É só olhar o time do Fluminense e ver o que o time do Fluminense fez. E o primeiro tempo do Vasco. É complicado, é difícil. Como que você bloqueia o time do Flamengo? Fazendo o Fluminense e o Vasco fez, enfiando a porrada no time do Flamengo. Não deixando o Flamengo jogar, amarrando o jogo. A grande diferença do Vasco, o Vasco pelo menos tentou jogar, diferente do Fluminense. Mas esse é um tipo de jogo que você pode fazer. É feio? Estou falando do Fluminense. É bem feio. E do Vasco não, do Vasco foi um pouco diferente. Foi muita porradaria, mas pelo menos eles tentaram. Teve aquele chute que foi salvo em cima da linha, né? O Flamengo também teve jogadas interessantes. O Flamengo também poderia ter feito o gol no primeiro tempo, mas eu acho que a oportunidade mais clara assim teve mais na mão do Vasco do que do Flamengo. Não adianta falar, esse primeiro tempo foi do Vasco, ponto. Não é que foi, que jogo do Vasco dominou o Flamengo, não. Foi superior porque eu acho que o Vasco soube mexer com a cabeça do time do Flamengo. Na questão da porradaria, ele conseguiu mexer com os jogadores do Flamengo. No segundo tempo foi bem diferente. O Felipe Luiz entendeu o jogo do Vasco, substituiu trocando Plata e Luiz Araújo de posição. O Vasco cansou. Esse é o grande problema de jogar contra o Flamengo. Nesse tipo de jogo, o cara vai ter que pressionar o Flamengo lá em cima e vai cansar, não tem como, vai cansar. Segundo tempo, o cara não vai ter mais perna e o Flamengo vai aproveitar isso. Qual a diferença do Flamengo fazendo isso, pressionando o time adversário? O Flamengo cadencia o jogo. O Flamengo pressiona, opa, volta, deixa ele vir. Depois o Flamengo vai lá, pressiona, opa, vamos descansar, vamos controlar o jogo, deixar ele vir. O Flamengo faz isso fácil, é normal. Já o adversário não, porque se o adversário fizer isso, vai tomar sacode. Por quê? Você vai pressionar e depois vai querer recuar para controlar o jogo, o Flamengo vai lá e sapega um. É isso que acontece. O que o Flamengo faz, trazendo o adversário para o campo dele, o adversário fazendo isso, vai ser perigoso, porque o Flamengo sabe marcar muito pressão alta. Isso é do Flamengo. Marca muito pressão alta. Desde o 19 o Flamengo marca muito isso. Pressão alta, em cima. É uma característica do Flamengo. Então, o cara que quer colocar esse sistema, o cara tem que fazer isso com bastante tempo. Tem que ter tempo para fazer isso. E é uma coisa que o Flamengo já sabe fazer. Ele descansa o time.
Você traz o adversário, fica tocando bola e abre espaço, parte para cima. Aí quando o adversário está com a posse de bola, o Flamengo vai lá e ataca e sabe fazer isso. É diferente. Então eu entendi que o Vasco cansou, porque não é o feitio do Vasco, não é o estilo do Vasco. E os jogadores do Vasco é sim inferior ao time do Flamengo. Então não tem para onde correr, cara. O time do Vasco é inferior e o Flamengo soube aproveitar esses momentos. O Felipe Luiz teve a visão, entendeu o que o Vasco propôs a ele fazer, mas só que o interessante é que o Vasco voltou diferente. Então, e isso também não foi uma leitura que o Felipe Luiz fez, mas ocasionou isso. Como se fosse uma coisa que o Felipe não esperava, né? Foi o time, ele veio de outra forma, o cara ele substituiu colocando aquele angolano, que é o primeiro jogo dele. É um cara que corre, não faz nada. Pode ser que ele seja um cara bom? Pode ser. Mas nesse primeiro jogo ele só correu, não fez nada. É o primeiro jogo dele também, né? Não pode falar que ele é um cara ruim, é o primeiro jogo dele. Então isso fez uma grande diferença. Mas eu acho que na questão do Felipe Luiz fazer essa mudança, ocasionou uma confusão defensiva no Vasco, porque com as aberturas tanto de Luiz Araújo e o Plata, abriu muito espaço ali. Tinha momentos que você podia ver o Arrascaeta sozinho no meio, o Gerson trocando passes. Daí que surgiu o gol do Bruno Henrique. Essa foi uma jogada linda, não tem o que falar, né? Bruno Henrique é o pai dos clássicos, então foi um jogo interessante para o Flamengo, porque ele vai encontrar isso, já vim falando, desde o jogo do Fluminense, o Flamengo vai encontrar isso nos jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. As pessoas, não sei, né? Não sei se as pessoas não analisam isso, mas eu creio que os adversários, se não estão analisando, estão guardando essas imagens, esses vídeos para ver como que o Flamengo joga, não só ver como que o Flamengo joga, mas ver quem bateu de frente com o Flamengo e como bateram de frente. Por exemplo, o Vasco, naquele jogo, no segundo tempo, o que o Vasco fez? No início do segundo tempo foi um período curto, mas foi uma pressão que ele fez. Ele tomou conta daquele tempo curto do segundo tempo, e nesse jogo, no primeiro tempo, o Vasco foi superior ao Flamengo. Não foi grandes coisas, mas foi superior. Poderia ter saído 1-0 ali. No mínimo ali um empate, de 1-1. Mas e o Fluminense foi um jogo que anulou o Flamengo. Anulou. Ele não jogou. Foi um jogo que ele se propôs a não jogar e não deixar jogar. Então as pessoas, eu creio que os adversários vão analisar esses jogos para tentar entender como que pode ser superior ao Flamengo. Superior não quero dizer que 90 minutos melhor que o Flamengo, mas superior em acertar uma bola, jogar por uma bola e ganhar. Que acontece, né? Então, eu acho que vai ser interessante daqui para frente, a gente acho que mais no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E vamos ver essa semifinal aí, a próxima, que está no próximo jogo, no sábado, Flamengo e Vasco, para decidir quem vai para a final. O Flamengo já está com o pé na final, né? Agora falta o próximo e creio que vai vir nesse sábado. Então é isso, pessoal. Eu peço aí que comente aí, curta, se inscreva no canal e toque o sininho. E então vamos lá, até sábado
Saudações rubro-negras. Fui!